Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal José do Carmo Ruela, apresentando mais um vídeo da série Humano Cidadão do Cosmos, e hoje o tema abordado será a transição planetária, que é um assunto de extrema importância para todos nós. Esperamos que vocês gostem do vídeo e que compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um abraço a todos e vamos ao vídeo. Olá pessoal, estamos aqui novamente. Esse é o projeto Humanos Cidadãos do Cosmos e nós estamos iniciando a nossa série de vídeos sobre a transição planetária. O que é a transição planetária? Tão falado nos meios espiritualistas e mesmo nos meios não espiritualistas. Estamos vivendo um momento de transição e a expectativa aqui é explicar a vocês o contexto, porquê, o que, para onde vamos e como será o planeta Terra depois do processo de transição. Vamos fazer aqui um breve passeio pelo universo e perceber simbolicamente planetas em diversos estágios evolutivos, em diversas constituições físicas, onde comportaria a vida de seres como nós, antes de nós ou acima de nós, em dimensões até mesmo diferentes, tais como mundos primitivos, mundos de seres inferiores, tais como o planeta Terra, mundos evoluídos de espíritos evoluídos e mundos superiores ou felizes de espíritos superiores. Como já disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Os ciclos de evolução que existem em todo o universo no processo espiritual e material. Grandes ciclos, ciclos menores, microciclos, mas todos interligados, como se fossem grandes equações divinas que funcionam de forma perfeita, ou o resultado é sempre perfeito. Vamos falar um pouco dessas equações divinas, começando depois pelas equações mais importantes, aquelas que são as equações mandatárias. A grande equação do universo, nós vamos falar sobre aquele que criou e o poder que criou o universo e resgata o universo de volta para o seu seio. Essa é a equação mais importante. E depois falaremos das outras equações tão importantes, num nível muito superior, e vamos dar alguns exemplos de ciclos, microciclos, aqui no planeta Terra, para nós compreendermos que todos os seres estão ligados numa grande equação, num grande ciclo da vida. No final dessa introdução eu deixei aí um prêmio para vocês, uma coisa maravilhosa, um quasar imenso, uma coisa absurdamente imensa. Veja as dimensões, mas veja a coisa mais importante, que ele produz água. Olha a quantidade de água que esse quasar produz no universo.
o importante é perceber que essa produção de água também faz parte de um ciclo da vida, de uma equação divina. Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Esse é mais um vídeo, Um vídeo do nosso projeto aí de Humanos Cidadãos do Cosmo. E esse vídeo é uma série que nós vamos falar sobre a transição planetária. Então nós já fizemos aí a introdução e é importante entender o contexto. Então nossa primeira parte do nosso trabalho é falar sobre o contexto. Qual é o contexto desse vídeo? Esse contexto está relacionado a dois princípios importantes. O primeiro, a crença em Deus, e o segundo, a pluralidade das existências ou a reencarnação. Todos os nossos vídeos, os nossos projetos, desde o primeiro projeto, que começou alguns anos atrás, fazem parte desses dois princípios. Então, nosso projeto primeiro foi Os Sobreviventes Quase Humanos, que relata a vida nesse planeta desde o Homo sapiens até hoje. E esse segundo projeto que nós já estamos tocando há mais de 1 ano e meio é o projeto Humanos Cidadãos do Cosmo, que relata o mundo que há por vir, com temas importantes, profundos da psicologia, da ciência, da espiritualidade para vocês. E hoje nós vamos falar da transição planetária. Para falar da transição planetária, nós precisamos fazer uma pequena introdução contextual. Inicia tudo assim. Existe uma criação no universo, uma criação, então Deus, como nós acreditamos em Deus, Deus criou todo o universo, e nessa criação existem leis. E existem também o que a gente chama de equações divinas. Esse é tudo muito simbólico, é importante entender isso, que existe um simbolismo nesse processo. Mas as equações divinas são como que leis perfeitas, que nunca falham. Se você pensar numa equação, matematicamente, você vai lembrar que a equação ela pode ter 2, 3, 4, 5 elementos, muitos elementos, poucos elementos, e ela tem um sinal de igual que dá um resultado qualquer. Nas equações divinas, todos os sujeitos envolvidos, todos os elementos envolvidos na equação, levam no seu trabalho em conjunto a um resultado sempre de perfeição, a um resultado sempre de crescimento, de evolução. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as equações divinas, vamos explicar um pouquinho sobre elas, não são muitas, e depois nós vamos falar de uma coisa interessante que são os ciclos da vida. Vamos dar alguns exemplos desses ciclos para que nós possamos então, através dessas duas ferramentas, que são as equações e os ciclos, compreender, contextualizar por que nós temos uma transição, por que nós temos um processo de mudança, de transformação. Isso é importante compreender. Se nós olharmos os livros sagrados, nós vamos encontrar em muitos livros sagrados, não só do cristianismo, mas de outras religiões, no oriental, em vários lugares diferentes, os próprios maias, na Mesopotâmia, nós vamos encontrar várias sinalizações que o nosso mundo passaria por um processo de transformação muito grande, por um processo de mudança. E nós estamos vivendo esse processo de mudança, de transformação, e nós chamamos de transição exatamente o tempo que leva desde o início, quando começa o processo, até quando se sedimenta o processo e se diz, bom, agora acabou a transição, agora estamos num novo processo, um planeta onde as pessoas irão trabalhar, irão viver numa situação um pouco diferente. E esse processo de transição, nós vamos falar dele, esse é importante para a gente compreender. E por que é importante compreender isso? É importante porque isso afeta a nossa vida, dos nossos familiares, afeta a vida de todos os seres viventes aqui no planeta, encarnados e desencarnados, Tanto nós, fisicamente, aqui nesse mundo, como os espíritos que estão envoltos nesse planeta e vivem nesse planeta. Então, todos esses serão impactados por esse processo. Eu gostaria de mostrar aí na tela algo importante para que vocês possam compreender um pouco melhor o que nós estamos falando aqui. Então, nós vamos olhar aí na tela. Vocês vão ver a primeira grande equação divina, a equação inicial, a primeira, ou seja, aquela da criação.
Então Deus trabalhou no processo da criação. E como é que Deus trabalhou no processo da criação? Vocês vão olhar aí que essa equação ela mostra dois termos, né? Dois termos que compõem a equação. Vocês têm aí o princípio material e o princípio espiritual. Então, através da criação do princípio material e princípio espiritual, Deus então estabelece a primeira grande lei, a primeira grande equação, e que ela é eterna, ela funciona eternamente, porque Deus não para de criar. Então o universo é criado eternamente. E qual é o resultado dessa equação? O que é que gera essa criação do princípio material e princípio espiritual? Esses dois termos são originados, são derivados de quem? Do amor. Não o amor que nós conhecemos, porque o amor que nós conhecemos é um amor de sobreviventes quase humanos, né? É um amor muito denso. Esse amor que nós estamos falando aqui é o amor divino, é o grande poder do universo. Então, se vocês olharem aí, vocês vão perceber que essa equação nos mostra, então, a primeira grande equação, a equação mais importante, porque é a equação da criação, Muito bem, mas existe uma questão que nós precisamos levar em conta. E essa questão está relacionada à vida, ao fluido de vida. Existe um fluido de vida. Apesar de você ter um princípio espiritual e um princípio material na criação, que vão se unir num processo de crescimento e de aprendizado, e já já nós vamos mostrar aqui uma circunferência que mostra esse processo do início e a volta dele até a divindade, mas existe sim o que a gente chama de fluido vital, ou energia vital, prana, o que for. Mas é um princípio, é o chamado fluido vital no nosso tipo de abordagem. Então esse fluido vital faz parte desses dois itens. Ele está dentro de onde? Do princípio material. Esse fluido vital que vocês estão vendo na tela é então aquele que dá, né, a vida a esses dois itens que estão aí, que é o princípio espiritual e material, dá vida ao universo para que ele siga numa direção. Então essa é a primeira equação divina, e o objetivo dessa equação divina é que esse princípio espiritual e princípio material, mais a vida, que é a bateria, né? A bateria, como se nós nascêssemos com uma bateria. Esse fluido vital é a bateria, ou seja, a energia que nós precisamos para viver determinado tempo. Então, qual o objetivo disso? O objetivo disso é a iluminação. Iluminação. Então, olha só, entrou um outro item aí na história. Então, nós tínhamos o princípio material, o princípio espiritual, o fluido vital, e agora apareceu a iluminação como destino, como objetivo central de todos os seres criados. E nós vamos trabalhar um pouquinho com essa equação depois. Mas, afinal, como chegar a essa tal de iluminação? E eu gostaria que vocês seguissem esse raciocínio, porque ele vai nos dar um contexto para nós compreendermos fácil o processo de transição. Como é que a gente chega, então? Né? O caminho para alcançar a iluminação. Aqui a gente sai da equação principal e vai entrar nos ciclos. Né? Então, o que são os ciclos? Ciclos menores, ciclos macros, micros do universo. Todos eles existem em função de iluminar os seres. Olha que interessante. Todo o universo participa através de ciclos menores, microciclos, ciclos macros, ciclos imensos, todos juntos participando de uma forma totalmente solidária, porque o universo ele tem algumas leis que nós vamos falar depois, e essas leis têm uma que é a solidariedade. O universo funciona em função de uma lei de ordem. Essa ordem tem abaixo dela a solidariedade. Então os ciclos são solidários dentro do ciclo e com outros ciclos, e assim sucessivamente. Então vocês estão vendo aí que nós vamos nos iluminar quando nós desenvolvermos o quê? As virtudes. Isso é importante entender. Nós temos no canal, né, no Projeto Humano Cidadão do Cosmo, um vídeo que são em 5 partes, só falando sobre a questão de virtudes. Depois nós vamos deixar todos os links aqui, né, dos nossos 2 projetos, para quem quiser explorar, compreender, entender melhor.
Os nossos vídeos são vídeos para reflexão, para estudo, para análise, né? Então são vídeos um pouco longos, porque os temas são complexos, mas são importantes para a nossa vida. Muito bem, eu quero mostrar para vocês aí agora, esse desenho aí, né? É uma roda. Isso é uma roda, né? É uma circunferência. E essa circunferência nos mostra o quê? Nos mostra o processo de criação, densificação, a vida, como nós estamos hoje e para onde nós vamos, que é a sutilização das coisas materiais até chegar novamente no plano divino. Esse material que nós estamos mostrando aí também faz parte de um estudo, né? Faz parte de um estudo importante que se chama dos sentimentos das vibrações. Também é um vídeo de 4 ou 5 partes, explica detalhadamente cada caso. Mas aqui nós vamos ver lá no item 1, o início da jornada. O início da jornada é a criação do princípio espiritual e princípio material. E assim vai a criação da consciência, a criação dos corpos, da mente, até chegar ali no local que vocês estão vendo, que se chama fundo da bacia, onde estão os sobreviventes quase humanos, aquela parte marronzinha do fundo da bacia. Ali é onde nós estamos. Todos nós estamos vivendo aqui há milhares, né? Há milhares e milhares de anos, poderíamos dizer até milhões, se considerarmos todos os seres desse planeta, diríamos até bilhões, mas estamos vivendo ali num projeto imenso de aprendizado, de crescimento, de dores, de alegrias e tudo que a nossa vida tem para nos mostrar, para nos conduzir. E nós temos um projeto de iluminação, que esse é o que faz parte da grande equação divina, a nossa iluminação. E ela começa com a saída do fundo da bacia e subindo cada degrau desse que temos aí. Eu só estou mostrando isso para mostrar muito rapidamente, ilustrar o processo de transformação e criação. Nós não vamos entrar em detalhes, mas eu vou deixar o link do vídeo que fala de detalhes sobre esse processo. E aí, vocês estão vendo aí, para entender a roda da criação e da evolução, vocês têm aí 5 vídeos, né? E tem aí os links do que fala da razão, fala do instinto, fala os recursos da mente. É interessante esse vídeo que ele vai falar dos recursos que a sua mente tem, como você trabalha com esses recursos, isso é importante. E fala desse processo do fundo da bacia. Mas, finalmente, vocês vão ver aí agora a grande equação. A primeira equação, nós já vimos, é o amor que deriva dele o princípio material e espiritual e o fluido vital. Mas existe o destino para tudo isso. O destino está na segunda equação. E o que é que tem na segunda equação? Tem a iluminação de todos os seres. A iluminação de todos os seres precisa de que seja satisfeito algumas questões. Por exemplo, o I é a iluminação, é o ser iluminado. E ele sempre será iluminado quando ele tiver uma vontade que lhe dá o poder de movimento em direção à iluminação. Ele vai precisar de ordem, o poder da organização. Então, tudo isso que eu estou dizendo são poderes do universo. A vontade é o poder do universo, a ordem é o poder do universo, a justiça, ele vai precisar da justiça, que é o poder do mérito e misericórdia, é o aprendizado. Ele vai precisar do bondade, que é o poder de amar, e vai precisar apreciar a beleza, que é a sublimidade do belo. Essas são algumas leis divinas lá no nível lá da divindade, em que eles precisam todos ser aprendidos por nós, utilizados por nós para que a gente atinja a iluminação. Então, eu estou querendo mostrar para vocês aqui que nós estamos num processo. É muito importante entender isso aqui como um contexto. Às vezes você vai achar assim, esses termos meio estranhos, mas o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo? Isso tem explicação para tudo isso em outros vídeos, mas aqui eu estou passando um contexto, onde nós queremos chegar para entender por que nós temos uma transição planetária. Isso é importante. Por que nós temos uma transição planetária? Temos porque os seres precisam chegar à iluminação. E para chegar à iluminação precisa um trabalho de milhões, milhares, bilhões de anos de transformação e de aprendizado. Muito bem. Aí a pergunta que vem é, tá bom, mas o que essas equações têm a ver com a transição planetária? Né? Aí que eles estão perguntando. Então nós precisamos entender os ciclos da vida, entendendo os ciclos da natureza. O que nós vamos fazer agora é apresentar uma coisa interessante para vocês. São alguns vídeos
para que o contexto vá se formando na tua mente, para que isso vai caindo aos poucos, você vai compreendendo esse contexto da transição planetária. Porque nós vamos falar muito aqui sobre a transição, o que é a transição, por que tem, por que não tem. Nós vamos falar do planeta Terra, como ele será após a transição, como será a tecnologia, como será a pobreza, a maldade, a justiça, tudo isso nós vamos falar. E as bases disso nós vamos explicar também onde nós tiramos essas informações. Mas agora nós vamos mostrar para vocês os ciclos como exemplo. Tem bilhões de ciclos, trilhões de ciclos, mas nós vamos falar de alguns conhecidos ciclos que a gente não percebe como eles estão relacionados na vida, como eles estão envolvidos em promover a vida. Então são 5. Vamos olhar aí na tela. O primeiro ciclo fala dos cupins e a savana africana. E aí a gente se pergunta assim, mas o que o cupim tem a ver com a vida na savana africana? E aí nós vamos ver que coisa interessante. O segundo vídeo vai falar do reino fungi. Reino fungi são os fungos, os cogumelos. Muitas pessoas não sabem, mas os fungos e os cogumelos, eles não são do reino vegetal e nem do animal. Eles têm um reino específico para eles chamado reino fungi. E o que é que isso tem a ver com os ciclos da vida? Esses seres, os mais antigos praticamente do planeta, como que eles funcionam? Como que eles permeiam o planeta? Como que eles têm como ajudar nesses ciclos da vida? Vamos ver que coisa interessantíssima nós temos aqui. Depois nós vamos falar do deserto do Saara e Amazônia. E o que tem a ver o deserto do Saara, a Amazônia, Cordilheira dos Andes e oxigenação? Olha que incrível, lugares completamente diferentes, porque nós falamos de alguns ciclos, onde esses ciclos estão situados num local específico. Esse aqui está interferindo em locais muito distantes, deserto do Saara, Amazônia, Cordilheira dos Andes. Vamos ver que coisa maravilhosa acontece aqui nesse ciclo da vida. Muito bem, depois nós vamos falar de um ciclo, que aí é uma coisa maior. Não aqui do planeta exatamente, mas uma coisa muito grande. Nós vamos falar das estrelas, né, do nosso Sol e outras estrelas maiores, que elas geram a vida durante bilhões e bilhões de anos. Há quantos bilhões de anos o Sol gera a vida nesse sistema solar? Mas o mais incrível é quando esse ser morre, quando ele morre, dependendo da massa desse Sol, a humildade desse ser é tão grande, se podemos assim dizer, que ele gera mais vida ainda quando ele explode, quando ele se torna uma supernova, uma quilonova, né? E aí ele vai gerar coisas inimagináveis que nós vamos perceber aqui. Falando dos ciclos, nós vamos começar aqui por um ciclo pequeno, mas extremamente importante para a vida, para essas equações de ciclos de vida, que é relativo às savanas africanas. E nas savanas africanas ocorre um fenômeno de seca, e que fica muito tempo sem que animais estejam lá, porque fica muito seco. Mas fica lá um ser, o cupim. E o cupim, o que ele faz? O cupim ele faz as suas casas, milhões, bilhões de cupins, anda por toda a savana, colhendo, defecando, e o que eles constroem ali é uma manutenção, um equilíbrio da terra. Eles criam ali naquela terra a vida, minerais e outros tipos de materiais que eles depositam e que mexem na terra. Anda por toda a savana, colhendo, defecando, e o que eles constroem ali é uma manutenção, um equilíbrio da terra. E aí o que acontece? Vem a chuva.
E com a chuva acontece o milagre. A terra revive. E a terra revivendo aparecem quem? Aparecem as zebras, os gnus, os herbívoros em geral. E com os herbívoros a vida floresce. E assim chegam os leões, que vêm se alimentar dos herbívoros. E depois do leão vem quem? Os carniceiros, a hiena, os cachorros do mato. Todos esses seres que vivem em função de um ciclo da vida que se inicia com o cupim. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Bom, como nós estamos falando dos ciclos, vocês viram aí o ciclo dos cupins, e é interessante, como tem esse comportamento no ciclo, uma coisa levando a outra, a solidariedade, e nós podemos até pensar assim, não, mas que solidariedade, O leão comeu a zebra, e assim sucessivamente, mas essa é a natureza, e a lei é perfeita. Enquanto você tem meia dúzia de leões, você tem centenas de zebras. Enquanto você tem meia dúzia de leões, você tem milhares, às vezes milhões de gnus. E funciona perfeito, Desde que não tenha uma coisa nova entrando na equação que nós vamos falar já já. Mas agora nós vamos falar de um novo ciclo. Esse ciclo é incrível, muito importante. Esse ciclo é o ciclo que envolve os fungos, os cogumelos. O reino fungi é um reino à parte, não é reino vegetal nem reino animal. Mas é interessante que esses são um dos primeiros, se não for o primeiro, é um dos primeiros seres eucariontes no planeta Terra. A ciência vai descobrindo as coisas aos poucos, mas já se tem em conta que são seres de mais de 1 bilhão que vivem no nosso planeta. E o que é interessante do reino fungi é como eles trabalham num ciclo maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente não percebe os fungos, a gente percebe a flor ou o fruto do fungo, que é um cogumelo, quando ele está acima do solo. Recentemente eu fui passear num local que tem um campo de futebol, e por as pessoas não estarem usando ali por um tempo, molhou, secou, começou a aparecer uns cogumelos. Quer dizer, abaixo ali tem uma rede. E é exatamente isso que são os fungos. Eles são uma rede, como se fosse uma rede de internet. Então eles trabalham no subsolo. Nós vamos ver o vídeo e é muito interessante esse vídeo. Vocês vão ver aí os fungos e vão ver como eles vão traçando durante milhões, bilhões, milhões de anos, debaixo do solo eles vão traçando a sua rede. E essa rede funciona no planeta inteiro, O pulso do saber infinito. Quando você sente a unidade, você se junta a nós. Nós trouxemos vida para a Terra. Você não pode nos ver. Então vocês estão vendo essa rede que se entrelaça com quem? Com os vegetais. Então ela se entrelaça com os vegetais, trazem a rede micorriza, ou a micelar. O micelar no sentido que ela traz e leva a alimentação, às vezes uma árvore doente do mesmo gênero leva algum tipo de energia para lá e para cá. É uma coisa maravilhosa. Então vamos olhar aí o vídeo e ver como é lindo. É um vídeo montado, mas ele dá uma ideia muito interessante, como se fosse uma rede capilar, uma rede neuronal, onde eles vão ajudando as florestas, ajudando todo o verde a crescer.
Mas mais do que isso, os fungos têm uma afinidade incrível, uma lista de coisas. Eles servem para medicamentos, para vacinas, né? Eles fazem a decomposição. Se não houvesse os fungos e não tivesse as decomposições nas grandes florestas, não haveriam florestas. A gente não dá conta disso, né? Mas é isso mesmo, não haveria florestas. Então existe uma gama de coisas que esses fungos fazem. Então os fungos fazem parte de um ciclo da vida que envolve decomposição, que envolve criação, que envolve solidariedade através das redes micelares que estão no subsolo. Esse é mais um ciclo que eu queria mostrar para vocês, para a gente ir sedimentando mentalmente como o universo todo é solidário. É isso. Agora nós vamos falar de um outro ciclo que envolve coisas muito conhecidas e que em lugares muito diferentes. É um ciclo muito interessante que eu tive o prazer de ver no National Geographic, né? E não acho mais esse vídeo para ver no National Geographic, mas é uma experiência que também foi feita por alguns astronautas que bateram recorde de ficarem em volta do planeta Terra fazendo pesquisas científicas, né? E uma coisa interessante que ele fala é que ele passava, né, circulava a Terra, e toda vez que ele passava pelo Amazonas, ele olhava e ele achou que ele ia ver um verde imenso, uma coisa maravilhosa, e ele falava, o que está acontecendo ali? Ele só via uma nuvem branca, e ele não entendia. E agora nós vamos entender isso também. Como acontece esse ciclo da vida que envolve o Saara, que envolve o Amazonas, o Andes, o mar, oxigenação? Bom, nós já ouvimos falar que o rio Amazonas é responsável pela oxigenação do planeta Terra e também já ouvimos desmentido disso, né? As duas coisas. Mas é interessante, isso não está errado não, porque o oxigênio que o rio Amazonas, que toda a floresta Amazonas gera, né? Através do rio que alimenta toda aquela floresta, das chuvas, aquela floresta tem uma quantidade de oxigênio absurda. Mas ela é consumida ali, porque também é a quantidade absurda de animais que vivem ali. Mas tem uma coisa que as pessoas não levam em conta, que existe naquele lugar, que é uma coisa chamada rio voador, né? E nós vamos falar disso. Mas vamos ao ciclo da vida. Como acontece tudo? Vamos ver aí. Deserto do Saara. Tempestades no deserto do Saara. Então estamos vendo aí uma tempestade no deserto do Saara. E o que acontece nessa tempestade que ocorre? É comum acontecer várias vezes essa tempestade. Ela levanta, né, nuvens imensas de toneladas, milhões de toneladas de minerais na poeira. E essa poeira viaja, por incrível que pareça, ela segue uma corrente de vento, né, uma corrente que existe, que carrega exatamente a maior parte desses minerais, dessa poeira, para o mar, e vem cair uma grande parte exatamente onde? No Amazonas. No Amazonas, trazendo minerais para a terra. Porque, na verdade, se você olhar o solo da floresta amazônica, ele não é muito rico, ele é muito raso, né? Então esses minerais também ajudam a fortalecer a floresta do Amazonas. Olha que coisa linda, olha esse ciclo funcionando. E aí o que acontece ali? Aquela exuberância tem uma quantidade, uma taxa de evaporação de água dos rios e da floresta imensa, imensa, imensa. E existe já experimentos científicos que mostram que se forma em cima ali do Amazonas uma nuvem imensa de quê? De um rio voador. Evapora e fica ali em forma de nuvem. E já mediram que a quantidade de água que está ali é maior que a quantidade de água que está embaixo. Olha que coisa incrível. Mas o que se segue daí é que vai acontecer uma coisa interessante. Essa água evaporada vai ajudar o clima do Brasil, mas também vai seguir em direção ao Andes. Mas o Andes é um grande paredão. Então lá, quando ele chega, ele bate no paredão e volta em forma de chuvas torrenciais, descendo novamente. Trazendo o que de novo? Minerais. E esses minerais, junto com eles, vem uma coisa que se chama diatomáceas. Então as diatomáceas são seres minúsculos, né, microscópicos, mas uma quantidade assustadora. Então elas vão
através desse processo, ser lançadas no mar, e no mar elas reproduzem uma quantidade absurda. Tem aí fotos do satélite mostrando que é quase o tamanho de um país a quantidade de atomáceas aparecendo no mar, mas isso é porque elas morrem, e quando elas morrem formam uma quantidade de oxigênio absurda. Então olha que história, uma coisa vai puxando a outra, isso é um ciclo de vida muito importante. Bom, esse é um outro ciclo, e aí esse ciclo é diferente, é um ciclo que ele acontece fora do planeta Terra, mas ele influencia todos os sistemas do universo, inclusive influencia o planeta Terra também. Nós estamos falando das estrelas, nós estamos falando do Sol e de todas as estrelas. Que ciclo é esse? Bom, quando nasce uma estrela, né, vamos pensar assim numa nebulosa, quando nasce uma estrela, e vamos pensar no Sol, quando nasce o Sol, gerou-se aí também os planetas. Então o Sol e os planetas formaram um sistema solar. E o nosso Sol já brilha há mais de 5 bilhões de anos. E através da queima de hidrogênio em hélio, né, e aí não vou explicar todo esse processo, não faz sentido, ele gera o quê? O calor e a luz. Muito bem, esse calor e luz dá o quê? Vida. Onde? Em todos os planetas a que ele banha, a que ele chega, né? De uma forma ou de outra pode gerar vida. E nós estamos pegando como exemplo o planeta Terra. Nós não teríamos aqui 7, 8 bilhões de pessoas, e mais bilhões de outros seres, e mais bilhões de seres vegetais, né? Se não houvesse o Sol, não teríamos aqui a vida. Então imagina a importância do Sol para a vida. Mas tem uma coisa que faz parte do ciclo da vida do Sol e como ele interfere no ciclo da vida do universo. Porque como um ser tão grandioso, tão poderoso, né, ele não impacta só uma coisa pequena, um ciclo pequeno, ele impacta um ciclo muito maior. E todos vocês já ouviram falar alguma vez de uma tabela periódica de Mendeleev. São os produtos químicos básicos, né? Hidrogênio, oxigênio, ouro, não é isso? Todo mundo já ouviu essa lista que está aí, que está mostrando? Só para a gente relembrar. Essa lista, essa corzinha, o jeitão que ela aparece, é um padrão. Então bate o olho e as pessoas já sabem do que se trata. Mas de onde vem isso tudo? Né? Ah, isso foi criado na Terra, se transformou na Terra, como que funciona isso? Não. Tudo isso veio do Sol, com exceção de alguns que são criados aqui artificialmente, mas eles não têm vida longa, é coisa de segundos. Então vamos esquecer isso. Todos esses que nós conhecemos, oxigênio, hidrogênio, hélio, né, carbono, ferro, zinco, ouro, tudo isso que está na lista aí, eles são criados onde? São criados nas estrelas. E isso é muito bonito. Como isso é feito? Então pensa no nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela pequena, né? É de uma grandeza pequena. Então, pelo tamanho, pela massa que ele tem, um dia ele vai morrer. Como todas as estrelas morrem, se transformam. Não morre, nada morre, se transforma. E quando isso acontecer, mais ou menos daqui bilhões e bilhões de anos, já ouviu falar de 5, já ouviu falar de 10, né? Não importa. Daqui a bilhões de anos, vai acontecer algo com ele. Por quê? Porque eles vão transformando produtos químicos, os básicos, os primeiros produtos que vocês veem na tabela. Ele transforma o hidrogênio em hélio, vai transformando, e vai haver um momento que ele vai transformar também, vai criar o ferro. E a questão aí do Sol é, por que o Sol não apaga ou não explode? Porque existe uma força de gravidade, né, comprimindo, e existe uma força que quer liberar toda essa energia criada pelo processo atômico, pelo processo de quê? De fusão que existe dentro do Sol. Então é uma força para fora e uma força para dentro. Isso fica bilhões de anos, essa briga. Até o momento que ele, através desses processos que vão ocorrendo, ele começa a gastar o hidrogênio, vai transformando outras coisas, e um dia ele fabrica o ferro. Quando ele faz isso, o que acontece? Bom, ele vai se comprimir, e aí pode acontecer muitas coisas, normalmente vai se tornar uma estrela anã, né? E vai ficar ali até algum momento que algo diferente acontece. Mas ele já criou vida durante bilhões e bilhões de anos, com a sua energia, com sua luz, né? Com o seu magnetismo e tudo mais. Mas se uma estrela tem massa diferente do Sol, maior e maior e maior, e aí cada uma maior vai gerando outras coisas. Quando elas morrem às vezes num grande espetáculo.
um grande espetáculo de explosão, né? Porque elas vão, depois elas se comprimem, e essa força é tão grande, e ela chega num processo que elas podem explodir. E essa explosão se chama supernova, todo mundo já ouviu falar, quilonova também, já falam em quilonova, supernova. E quando elas explodem como uma supernova, uma estrela desse tipo, elas explodem em questões de frações de segundos. É um absurdo, é uma coisa assim astronômica, que você vê o brilho dela a milhões de anos-luz. Aqui na Terra já tivemos um caso desse, acho que no século XIII ou XIV, eu não me lembro, de visão de uma supernova. Existe uma probabilidade de ter uma supernova aí em 2022, 2023, que estão falando, mas não sei. Mas o ponto é, o que interessa para nós, para o ciclo da vida, uma morte ou uma explosão de uma estrela desse nível? É que quando ela faz esse processo, o calor da explosão é tão intenso, mas tão intenso, mas tão intenso, que todos os produtos da tabela periódica, além daqueles que ela criou, como o Sol, o ferro, todos os outros, como mágica, acontecem rapidamente. Olha que coisa maravilhosa. Por exemplo, todo mundo gosta de ouro, né? Porque é raro. Então, as joias de ouro. E as pessoas não sabem. Sabe quanto tempo o universo gasta para criar o ouro da tabela periódica? Menos que 2 segundos. É o prazo da explosão. Pum! E cria-se o ouro e cria-se todos os outros que estão ali. E dependendo do nível da massa da estrela, mais e mais. Então esse é um ciclo maravilhoso. E além disso, ela cria às vezes uma nebulosa que vai dar origem a outros processos. E aí segue, não para mais. É um processo de transformação. A morte não alcança a vida, nunca. Isso é uma coisa para refletir. O que significa isso? A morte não alcança a vida. Isso é maravilhoso, porque só existem transformações no universo. Esse é o ciclo da estrela, do Sol. E ainda precisamos falar do ciclo do homem. Ok, agora que nós já vimos aí os ciclos da vida, e eu tenho certeza que foi muito interessante e talvez até surpreendente para algumas pessoas, nós vamos usar isso mentalmente para expandir ou para explodir isso para todo o universo, para tudo que a gente conhece. Para tudo que a gente conhece. Todos os seres participam solidariamente da evolução, da iluminação, do crescimento. Tudo que a gente conhece e nem conhece estão dentro de um ciclo, menor ou maior, que se liga a um outro ciclo, que se liga a um outro, que se liga a um outro e que se liga numa grande equação divina, com um propósito de evolução, de aprendizado. Isso é uma coisa maravilhosa. E aí nós vamos chegando perto do porquê da transição planetária. Porque vocês viram nesses ciclos a natureza. Foi isso que nós mostramos. A natureza, animais da natureza, o sol, as estrelas, os produtos elementares, os produtos químicos, tudo da natureza. Mas nós não falamos do homem. E aí é muito interessante, porque as equações divinas, elas têm um poder elástico. O que significa um poder elástico? Que elas são preparadas para suportar variações. Variações, porque existem milhões, bilhões de variações, mas as equações são preparadas para essas variações e se adaptar para que o resultado nunca seja diferente. Olha que interessante, não é? Mas acontece uma coisa no universo que em algum momento, vamos falar aqui de planeta Terra, que fica mais fácil entender, acontece alguma coisa que muda tudo isso. E o que é que muda tudo isso? Existe uma coisa chamada razão. Razão é o ser racional, o ser humano. Quando o ser humano entra nesse processo, ele entra na equação. É um ser diferenciado que entrou na equação. E esse ser humano, quando entra na equação, ele gera mudanças enormes, dependendo da época. Se nós olharmos para a época atual, o homem destrói, ele queima, ele agride, ele mata. Quantas coisas o homem fez com esse planeta e faz
que estraga esse planeta a nível de meio ambiente, destrói os animais em extinção, o mar. A gente já sabe de tudo isso, não preciso enumerar aqui. Então você fala, nossa, mas aí entrou uma coisa aí estranha, entrou um ser na equação que estava funcionando bem, tudo em conjunto, os ciclos, tudo maravilhoso, e agora? O que esse homem fez? Ele estragou a criação divina? E a iluminação? Não vai ter, então? Como que é isso? Aí a gente entra num processo muito interessante, que a gente fala, quando o homem entra na equação, Deus coloca um outro termo na equação. Lembra que eu falei que as diferenças vão existindo no processo e que Deus vai ajustando a equação elástica para que o resultado seja igual. Mas quando entra o homem, a mudança é muito forte. O homem tem o poder de mudar a natureza, de destruir, de dizimar, de fazer muitas coisas, infelizmente ruins, por causa do nosso nível evolutivo. Vocês também podem ver lá no projeto Sobreviventes Quase Humanos, vários vídeos falando dessas questões. Eu vou deixar depois tudo no final desse vídeo, todos os links. Muito bem. O que acontece? Deus coloca um outro termo. Que termo Deus coloca nessa equação para balancear, para frear um pouco esse ímpeto de destruição do homem? Ele coloca uma coisa que é chamada no orientalismo de karma. Karma. Karma é ação e reação. Também pode ser chamado de você colhe aquilo que você planta. Vocês já ouviram falar muito disso. Então, esse karma, ou essa lei que traz ao homem a dor para o aprendizado, ela vai ajustando o homem a compreender, a tomar consciência que ele não pode destruir a casa que ele mora, que ele não pode agredir o próximo, que ele não pode matar. Quantos seres iluminados passaram aqui pelo planeta explicando isso para nós? Todos nós temos muitas informações em filosofias, em culturas diferentes sobre isso. Muitas, muitas mesmo. Mas, então, o karma entra na equação. E o karma entrando na equação, e nós falamos aqui no início que o nosso vídeo é um vídeo que está relacionado a Deus e a reencarnação, nós acreditamos que nós vivemos milhões, trilhões, não importa, de vidas, e é um processo de aprendizado através da dor, infelizmente. Ainda é através da dor e por um bom tempo ainda será. Mas esse karma vai educando, só que não é uma coisa rápida, é uma coisa lenta. Se nós olharmos, por exemplo, há 2.000, 2.500 anos atrás, o homem, a nível mental, é igual ao homem que está hoje. Mesma coisa. Ah, não, mas espera aí, descobri uma coisa. Não estamos falando de tecnologia, estamos falando de uma inteligência. Inteligência que é inteligere, é aquele que tem a capacidade de escolher o certo, o belo, o bom, o justo e fazer isso acontecer na vida. Isto está lá em Platão, está lá em Jesus, está lá em Pitágoras, está lá em Sócrates, está lá no hinduísmo, está em Buda, muito antes disso, está lá em Zoroastro. Tem tudo isso no passado, e tem lá no Egito também, no Hermes Trismegisto, tem lá no Ptah-hotep. Toda essa informação de maneira diferente, de cultura diferente, está nos dizendo isso. E nós aprendemos? Não, olha o mundo. Olha o mundo, eu não canso de falar, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. 2,5 bilhões de pessoas têm deficiência alimentar. A violência, a ganância, tudo isso que nós vemos aí, que nós estamos careca de saber, significa o quê? Que o homem não mudou. Que o homem tem um egoísmo exacerbado, um interesse pessoal enorme, forte, egocêntrico. Ou seja, o mundo mudou tecnologicamente, o mundo mudou a nível de percepção, de observação, mas o mundo não mudou a nível de crescimento espiritual, de olhar para a vida de forma diferente. Então o karma está atuando. Mas muitas pessoas, vamos dizer assim, uma maioria das pessoas do planeta, a maioria, eles estão mudando aos poucos. Pelo menos tem um desejo forte. Eu não diria que mudando. Quem realmente cresceu e aprendeu são grandes missionários. A maioria de nós, ou 99% que estão aqui, desses
2/3, vamos dizer assim, que estão desejosos de mudar, são espíritos falíveis, que erram, que caem, levantam, mas tem uma vontade, tem um desejo de ser melhor, que não apoia uma violência, não apoiam nada disso. Então, aí chega num ponto interessante que nós vamos falar agora. Este é o final da primeira parte do vídeo da transição planetária. E vocês ficam aí com esse vídeo muito interessante, que é exatamente o fechamento com a construção, esse é o nome correto, a construção do ser humano, através de milhões, de bilhões, milhares de anos, através de toda a transformação da natureza, dos processos coordenados, dos ciclos, das grandes equações, que culmina no ser humano, culmina no Pithecanthropus erectus, culmina no Neandertal e culmina no nosso Sapiens, né? Que de Sapiens nós não temos nada, nós ainda estamos ainda num atraso intelectual, moral extremamente grande. Basta ver o resultado de tudo que nós temos feito no mundo. Mas a grande transição se dá não porque existem pessoas excelentes e boas nesse mundo, porque isso não existe, só os missionários. A grande transição se dá quando mais ou menos 2/3 do planeta, encarnado e desencarnados, aproximadamente 20 bilhões de almas, estão desejosas de não querer a violência, a maldade, a crueldade, a miséria. E vamos então nos preparar para a segunda parte, que nós vamos explicar o novo planeta, o planeta de regeneração. Muito obrigado pela sua assistência e vejam os links que nós vamos deixando aí para que vocês possam acompanhar o nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigada a todos a atenção e lembrando que esse é o primeiro da série de 2 vídeos. O próximo, em breve, nós iremos postar. Um grande abraço a todos
e até o próximo vídeo.